O programa Good Vibes, estamos de volta para mais uma semana. Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, estamos de volta para mais uma semana. O programa Good Vibes é o espaço onde só as boas vibrações importam, porque as outras só nos desfocam. Hoje vamos estar à conversa com a convidada especial, Gracinda Chaves, e vamos falar de constelações familiares e tentar perceber o que são, o que fazem em prol do ser humano e muito, muito mais. Contamos convosco com os vossos comentários e perguntas, de modo a enriquecer o programa e tornar esta conversa ainda melhor. Antes de mais nada, quero agradecer à nossa convidada especial pela presença e pela amabilidade com que aceitou de imediato estar aqui presente à conversa connosco. Quero-vos reforçar mais uma vez o convite para participarem com questões e nós oportunamente tentaremos responder a todas conforme seja possível para não também a conversa ser monótona, mas também para não ser interrompida com muita frequência, digamos assim. A nossa convidada especial, Gracinda Chaves, recordo, é de Barcelos, ou fala-nos de Barcelos. Ela estuda psicologia, mas ao mesmo tempo também fez aqui um mergulho grande nas constelações familiares sistémicas, mas sobre isso já vamos mergulhar também profundamente no que é, e quem melhor ela para nos falar sobre isso. Antes de começarmos verdadeiramente a nossa conversa, quero começar por colocar a primeira questão, e é a pergunta de tradição deste programa. Gracinda Chaves, boa noite. Quem é Olá, boa noite. Quem é a Gracinda Chaves? Boa noite. Olha, a Gracinda Chaves tem 51 anos, sou mãe de 3 filhos, aprendi agora, não é? Que eu dizia que era mãe de 2, sou mãe de 3 filhos. Acredito firmemente que nós conseguimos o impossível na vida, porque eu já o consegui fazer. E que é isso que nos move, é essa força interna que nós temos quando nós a resgatamos que nos move. Eu sou uma eterna sonhadora que acredito na simplicidade da vida, que é na simplicidade que está a maior potencialidade, e comecei a procurar em tudo aquilo que eu já sei, em todas as formações que eu já tenho, como é que eu aplico tudo de maneira simples. Então, a Gracinda hoje é esta, porque eu descobri que a Gracinda está sempre em movimento. Que aquilo que eu fui há um ano atrás, eu já nem sequer me identifico. Então, a Gracinda de hoje, neste momento, é esta. Se me convidar daqui a 2 meses, se calhar já não é esta, porque a Gracinda continua a estudar e continua a caminhar. Portanto, Sim, estou a estudar psicologia, não psicologia da universidade, estou mesmo a fazer uma formação de psicologia que no início dei de frente, choquei com a formação, porque os estudos que faziam de psicologia para mim chocaram, não me chocaram, foi intenso. E hoje já uma psicologia, só para nós percebermos que às vezes batemos assim, uau, peraí, o que é que eu estou a estudar? E eu estou a gostar de adorar. Ajudar-me a complementar as constelações familiares. Muito. Já agora, porque é que escolheste ir mais fundo no mundo da psicologia? Porque eu fiz formações em hipnose, 2 no mínimo. Fiz uma com o Mário Rui Santos e nessa altura eu fui para mim mesmo. Quando eu fui fazer aquela formação, eu fui porque eu tinha mecanismos em mim que eu percebia que precisavam de ser curados, ajudados. Não sendo suficiente, fiz também formação em barras de access, porque sabia que através das barras de access nós conseguíamos libertar muitas limitações que nós fomos criando ao longo de uma história de vida, que não vou estar agora aqui a contar a minha história de vida, não é? Eu recorri mesmo por sentir que precisava dessa ajuda e fui fazendo várias formações em programação neurolinguística, em coaching também, tenho várias formações e depois percebi que quando estás a trabalhar com hipnose, que entretanto começam a chegar pessoas até nós para ser ajudadas, e eu percebi que não tinha as ferramentas todas. E então, sim, fui buscar uma formação de psicologia, não psicologia de mestrado,
mas uma formação de psicologia que me dá um diploma e que realmente me dá todo o material. Eu já estive a pesquisar e pedi também um pouco de informação a uma psicóloga se realmente compensava essa formação, porque é isso, acho que nós devemos fazer. Quando não temos o conhecimento, perguntar a quem já está na área. Não é? Então eu fiz mesmo isso porque queria ter uma formação que me desse as valências para ajudar as pessoas. Não um diploma para mostrar às pessoas, mas realmente para eu poder ajudar. Então foi muito por isso que eu fui estudar psicologia, que me levou às constelações familiares. Que me Ok, levou às muito bem. constelações familiares, embora eu já viesse a constelar em mim há 2 anos, como eu falei com o Vitorino, eu vim mesmo a trabalhar com constelações na minha vida e depois descobri que eu quero fazer isto também. Eu identifico-me com isto, porque consegui perceber que nas constelações familiares nós conseguimos ir mais longe. Enquanto na hipnose tu consegues ajudar a pessoa e muito bem, e conseguimos ajudar às vezes com 4 sessões, 5 sessões, já se vai mesmo à causa e já se resolve ali quase o ponto-chave, vamos dizer assim, que às vezes nós temos medos e fobias e tem de um ponto-chave. Nas constelações familiares eu percebi que consigo, de uma certa maneira, ao entrarmos no campo morfogenético, alinharmos não só a pessoa em si, não é? Porque constelações familiares não é a solução, é o caminho, convém dizer isto, não é? Porque muita gente recorre a pensar que vai resolver o problema, e às vezes sim, porque eu já fiz constelações e realmente às vezes sim, mas não é digno nós dizermos isto. As constelações familiares mostram o caminho e às vezes mostram-nos aquilo que nós não conseguimos ver também porque quando está no campo, não é? Nós às vezes achamos que o meu problema é bem de, e quando abrimos um campo familiar, não tem nada a ver. Quando se faz uma constelação familiar, deve-se estar nulo, no zero. Vamos dizer, pelo menos é assim que eu aprendi, e é assim que para mim faz sentido, daí a simplicidade. Quando se começa uma constelação familiar, sabe-se a informação necessária e depois eu não quero saber nada, porque o campo é que me vai mostrar. Quando eu crio alguma coisa na minha cabeça de que acho que eu já sei, eu já não estou fidedigna no campo. Foi uma das maiores lições que eu aprendi. Do tempo que eu fiz constelações para mim, não é? E depois de eu começar a constelar. Eu encontrei aquilo que eu achava que às vezes não funcionava. Então é isso. Quando entramos num campo, abrimos um campo de constelações familiares, é estarmos no estado neutro, no estado zero sem achar que sei, sem achar que tem que estar do lado direito, sem achar que tem que estar do lado. Nada, lado neutro. E a partir daí o campo funciona muito, muito bem. Ok. Já voltamos aqui a este ponto da conversa. Vamos um bocadinho atrás. Como é que chegas se é que podemos falar dessa forma, ao mundo da espiritualidade ou das terapias? Como é que tudo se iniciou para ti? E eu sou um pouco energia, vamos dizer assim. Eu sempre fui, desde pequenina, energia. Não é aquela miúda que sentia, via e por aí fora. Sim. Eu sempre fui sensitiva. Aliás, eu fiz formação também, tipo assim, também em radiestesia, mas eu já trabalhava com radiestesia. Eu só fiz a formação porque achava que algo podia não estar a fazer alguma coisa correta, mas sim, estava a fazer tudo correto. Mas como eu era intuitiva e continuo a ser muito intuitiva e trabalhava com radiestesia, seja o pêndulo ou as varetas, eu depois fui fazer uma formação como quem, se calhar eu não estou a fazer as coisas muito bem, então eu entrei no mundo das terapias por mim, para uma descoberta minha e para me resgatar a mim mesma. Houve uma fase que fiquei doente com anemia. Já tinha algumas formações na mão, como a mesa quântica, cura quântica, já tinha algumas coisas nas minhas mãos, já tinha as barras de Axis também, e acho que já tinha também a primeira formação de hipnose, que eu fiz 2 formações de hipnose e apanhei uma grande anemia por algo que me aconteceu e que me abriu a minha caixa de Pandora, vamos dizer assim, quando nós achamos que já temos o caminho feito e alguma coisa nos acontece e nós descobrimos que temos mais alguma coisa para resolver. Eu estou sempre aberta a resolver mais alguma coisa em mim. Quando eu achar que tenho tudo resolvido, eu acho que não estou bem. É aí que eu devo ir para tratamento também.
Porque quando nós vamos subindo de patamar, nós estamos preparados para resolver mais alguma coisa em nós. E nós devemos estar abertos a isso. Então foi aí que eu descobri que tinha que sair para o mundo. Eu fiquei doente, fiquei com uma anemia muito séria e senti-me no fio da navalha. Eu pensei mesmo que ia, vamos dizer assim, para o outro lado, não é o termo correto, porque eu não tinha mesmo energia e quando recorri ao médico ele disse que estava mesmo bastante adiantado. E eu lembro-me de me sentar no campo, que tinha um quintal, de me sentar lá e lembro-me de estar lá no meio das ervas e eu falo muito com o meu interior, com Deus, chama-lhe o que quiser. Eu não sigo religião nenhuma, deixa já esclarecido, está bem? Mas eu falo muito com Deus ou com a minha parte divina. E lembro-me daquela altura estar a falar e dizer assim, a sério, eu vou ir desta, vai ser desta, porque quando nós estamos com anemia nós sentimos mesmo muito cansados, não temos energia, não há vitalidade. E no fundo, quando estamos com anemia, estamos a desistir da vida, que era aquilo que eu estava a fazer. Eu estava a desistir da vida. Eu percebi isso. Lembro-me de ter olhado lá para cima e disse, bem, se eu for a tempo, eu prometo que eu coloco as minhas terapias para o mundo. Tal e qual o meu pensamento foi este. Se eu for a tempo, eu prometo que coloco as minhas terapias para o mundo. Porque eu tinha vergonha, e assumo aqui, de ser a energia que eu sou. Eu consigo mesmo chegar longe com a mesa quântica, mas como, de uma certa maneira, eu nunca fui muito aceita por aquilo que eu sou, então eu tinha isto em mim. Então, como é que eu vou dizer às pessoas que trabalham com a mesa quântica, não é? Como é que eu vou dizer que trabalho com energia, todo este preconceito, todos estes paradigmas que estavam aqui dentro? Que no fundo era tudo só dentro de mim. Então, quando tu libertas isto, tu percebes que é a nossa mente, que é a nossa maior autodestruidora. Porque aquilo que o outro nos diz pertence-lhe a ele, não me pertence a mim. Aquilo que o outro diz de mim não é meu, é dele. Então, quando eu comecei a ver as coisas assim, tudo para mim começou a se simplificar. Mas foi assim que eu consegui sair de onde estava, foi começar a perceber que aquilo que os outros diziam não me definia a mim, definia-os a eles. Porque se eu não era capaz de dizer aquilo de alguém, porque é que eu estava a aceitar que dissessem aquilo de mim? Porque é que eu estava a levar aquilo a sério para mim? Então eu percebi que aquilo que os outros dizem realmente não é nosso. O que dizem de nós não é nosso. Pertence à pessoa que o está a dizer. Define a pessoa que o está a dizer. É por isso que a vida é simples, Então, não é? sim. E tu depois chegas às constelações familiares exatamente com que enquadramento? Sentiste alguma atração, digamos assim, pelo tema ou surgiu por acaso? Por necessidade. Por necessidade. Porque quando tu fazes o processo de cura emocional e temos algo, a família continua em emaranhamento, que era assim que eu estava, emaranhada na minha família. Aliás, eu quando decidi que ia sair para as terapias, a primeira coisa que eu fiz foi afastar toda a minha família. E isto é muito mau, não é? Porque a família são as minhas raízes. E eu senti necessidade de me afastar de tudo. Depois percebi tudo isso nas constelações familiares, que às vezes nascemos numa família para resolver algumas questões e quando começa a ser peso demais, nós temos que nos afastar para depois fazer o caminho. Depois entendo isso, por isso é que depois nos dá esta paz, porque depois vem o entendimento, não é? Nós precisamos de entender para aceitar, não é? Aceitando, depois a vida flui. Mas às vezes não fazemos a aceitação. Então eu fui para as constelações por necessidade. Eu continuei o caminho. Além de ter todas as formações que eu tinha, eu continuei a procurar para mim, sempre para mim, sempre para mim. E quando entrei nas constelações foi dentro desse percurso ainda, porque comecei a perceber que alguma coisa não estava bem, o facto de eu não me entender que a família não estava bem, que precisava de fazer algo mais. E aí eu comecei a entender o meu caminho nas constelações familiares. Percebi que a minha mãe teve alguns abortos e que eu estava presa nessa altura, não é? Na minha primeira constelação, e que fazia todo sentido, porque depois nós juntamos aquilo que sentimos na constelação, nós vamos juntando a nossa experiência, porque nós passamos por aquilo, não dá para esconder. É que uma constelação atual sabe. E eu constelei em mim 2 anos antes de entrar para a formação de constelações. Então não dá como enganar.
A minha primeira constelação foi brutal, que é o termo correto, por tudo aquilo que me mostrou, por me mostrar que realmente eu ainda estava no mundo dos mortos, não é? Porque tendo eu a sensibilidade que eu tinha, eu estava apegada às pessoas que tinham morrido, vamos dizer assim, não é? Eu estava mais lá do que cá. Então a constelação que me mostrou foi muito isso. Foi muito esse processo e depois outras situações que depois, porque eu continuei a constelar, não é? Depois constelei a minha relação, que já tinha terminado, eu estou separada há 9 anos, tenho 2 filhos, três filhos, o meu primeiro filho morreu, e então aprendo que eu não estava a integrar o meu primeiro filho, porque como foi uma dor grande, nós não falamos nisso, então havia nós nas constelações familiares temos 3 ordens, que é a ordem do pertencimento, a ordem de dar e tomar e a ordem da hierarquia, as ordens do amor. E eu aqui, no fundo, o meu filho não pertencia à minha família porque eu não pertencia, não pertencendo, porque quando nós não integramos, é como se estivéssemos a excluir. Então, isto interfere na nossa vida também. Então, eu constelei várias situações na minha vida. Se me perguntas assim, mas constelaste, sabias? Não. A vida vai mostrar aquilo que tu precisas de constelar. E quando começamos a adquirir conhecimento, se fizermos a história da nossa família e olharmos para os padrões repetitivos que vão acontecendo na nossa família, vocês peguem num lápis e olhem para a vossa mãe e vejam a vida da vossa mãe e vejam como os padrões repetitivos que vocês estão a ter da vossa mãe, dos vossos pais, dos vossos tios, dos vossos avós, que às vezes não repetimos dos nossos pais, mas estamos a repetir dos nossos avós. Situações assim que realmente eu também fui aí e posso dizer que neste momento eu já estou quase com a história da minha família da sexta, sétima geração lá para trás. Tenho alguém a fazer-me esse trabalho, senti essa necessidade. Nunca me imaginei a fazer isto. Está bem? Hoje já tenho um trabalho para mim, não é? Que será um livro para mim, estou mesmo a fazer um livro, mas por este caminho que eu fiz, por cada constelação que eu fiz, eu fui percebendo onde é que eu estava emaranhada, que é o termo correto. Imagina um campo, não é? Um campo de energia, onde alguma coisa se desalinha. Se ela não alinhar, tudo aquilo que vem fica emaranhado, porque aquela linha está fora do sítio. Enquanto essa linha não for. Eu estou a falar assim metáfora que é mais fácil para as pessoas entenderem. Claro que Quando sim. essa linha é colocada no sítio, tudo flui, porque tudo começa a entrar no seu fluxo. O Mas que bem, acontece quando há um emaranhamento, ou quando há uma exclusão, ou quando alguém assume um papel que não é seu, por exemplo, uma mãe que tem uma filha que quer cuidar da mãe. Não é cuidar da mãe porque ela está doente, não é? Porque quando a mãe está doente e alguém cuida da mãe, embora aí se houver possibilidade para uma cuidadora, ótimo, mas ok, que cuida da mãe porque tem aquele, imagina, uma separação e ela ficou com as duas da mãe, então começa a cuidar da mãe. Aqui já está um emaranhamento grande para a mãe, que a filha tira a força da mãe, não sabendo, e para a filha, porque a filha não está no lugar dela. Então isto já cria aqui um emaranhamento. Começa assim. Às vezes as pessoas não têm essa consciência. É por uma dor, ou porque realmente vê que a mãe está a sofrer e assume aquilo. Nunca há grande consciência, às vezes, daquilo que nós estamos a fazer. Depois, quando se constela, mostra. Às vezes até achamos que não, e depois a constelação deixa tudo a nu. O termo correto, não é? Deixa mesmo tudo a nu. Eu já tive uma constelação de alguém que veio até mim e também trabalhava com energia. Eu não vou pôr nomes por respeito, está bem? claro que sim. Também trabalhava com energia e tinha mesmo uma enorme dificuldade. Ele fazia mesa bastantes vezes seguidas porque ele não conseguia trabalhar, era na área da empresa, ele não conseguia que a empresa progredisse. Então ele viu-me, eu trabalhava com constelações e viu-me até mim e perguntou, eu sim, claro que sim, vamos lá constelar. E quando abrimos o campo da constelação, havia uma traição no campo familiar. Então, aquela traição que tinha havido ali estava a impedir que a empresa progredisse. Era como se aquela energia, aquele emaranhamento, vamos dizer assim, impedia que a empresa progredisse. E funcionou.
mas nunca podemos dizer que é a resolução, não é? A constelação nós não devemos dizer que é a resolução. A constelação mostra o caminho. Às vezes pode, neste caso foi a resolução, porque a pessoa realmente começou, mas nunca é a resolução, porque imagina, tu fazes a constelação e as coisas alinham, mas a pessoa tem que fazer o caminho, tem que continuar a cuidar da empresa, tem que cuidar a fazer das coisas. Por isso é que se diz que uma constelação não é a resolução, é o caminho. Porque se a pessoa fizer uma constelação, mas depois não fizer o trabalho de casa e não fizer aquilo que tem a fazer, ok, valeu a pena sim, porque já se alinhou e às vezes faz-se um alinhamento mesmo na ancestralidade e é sempre um benefício. Nunca se abre uma constelação quando é aberta, em geral nunca se cria, nunca há retrocesso, seja a constelação que for. Mas se nós fizermos a constelação e depois a pessoa fizer o trabalho de casa, não é? Ou o que tiver para fazer, cada constelação é uma constelação, não dá para estar aqui a exemplificar muito, funciona. A pessoa Mas, fez a constelação e depois teve que cuidar de que tinha a cuidar. Mas, Brasília, vamos só voltar um bocadinho atrás e vamos pelo básico, digamos assim. O que é, de uma forma muito objetiva, uma constelação familiar? Uma constelação familiar é um campo que se abre, é um campo morfogenético que se abre, é um campo de energia. Vamos dizer, nós somos uma consciência e a minha família tem uma consciência também. O campo familiar da minha família é uma consciência, para ser mais fácil para as pessoas entenderem. Posso dar um exemplo que quando alguém às vezes quer sair, imagina uma família onde eu vou ser um bocadinho drástica para o seu entendimento ser maior, onde é uma família de traficantes, vamos dizer assim, e nasce um filho ali que não se identifica com aquilo e não quer aquela vida porque sabe que perante a sociedade não é correto e ele quer sair daquilo. Mesmo ele estando a fazer a coisa correta perante a sociedade, e ao sair dali, ele sente culpa, porque é como se ele estivesse a trair a consciência da família, percebes? Então, Quando às fala vezes, há uma dificuldade de se sair dali, porque há uma força ali que está muito centrada naquela consciência daquela família. E isto não se fala no que é certo ou errado, está bem? Fala-se na consciência da família, está bem? Não tem nada a ver com as leis dos humanos. é como se cada pessoa tivesse uma consciência individual, mas em termos familiares há uma Há uma consciência. consciência familiar, uma consciência maior, sim. Ok. Então, nós, no fundo, entramos nessa consciência da família, ou nesse campo morfogenético, nesse campo de energia, onde tem toda a informação, e ao permitirmos que esse campo se abra, ao colocarmos um tema, é direcionado. Daí termos um tema, não é? Porque senão estávamos perdidos. Temos um tema e depois de abrir a constelação familiar, o próprio campo, vamos dizer que eu posso te mostrar, vamos dizer, eu uso bonequinhos, ok? Elementos para ocupar o lugar de cada membro que é preciso para entrar no campo. Eu uso, nós podemos fazer uma constelação individual ou uma constelação em grupo. Está bem? Individual é quando a pessoa vem até mim e está sozinha, e então eu preciso de elementos, neste caso eu uso uns pauzinhos de madeira neutros, que para mim faz sentido, daí a simplicidade, porque para mim faz sentido, não quero bonequinho nem com saia, nem com calcinha, nem com nada disso, quero o mais neutro possível, que é para a energia do campo falar o mais puro possível. Porque a nossa mente, percebendo eu de hipnose, de programação neurolinguística, eu sei que se tiver um bonequinho de calças, o meu inconsciente vai dizer que é um homem que ele sabe, ou a minha mente vai dizer que é um homem, que a minha mente sabe, não é? Então posso não estar a ser fidedigna, não é? Então daí eu ser os bonequinhos de madeira neutros. E é por esta razão que eu gosto das coisas assim, para ser o mais neutro possível e o campo ser o mais fidedigno possível. Então, É nesse sentido, não tenho nada contra o resto, é a minha maneira de trabalhar. e a constelação familiar serve para tratar, em termos terapêuticos, serve para tratar o quê, por exemplo?
Olha, sintomas, imagina que tens um sintoma que não identificas, por exemplo, sintomas, uma dor física, uma doença, uma dor emocional, alergias, eu acho que o incalculável, deixa eu ver se eu consigo dizer tudo, eu, Não precisamos de estar em linha. conflitos internos, por exemplo, uma empresa, conflitos com pai, mãe, irmão, um chefe, alguém com quem eu criei um conflito e perceba Há que há qualquer coisa ali que não está bem. há bocadinho, É desculpa, quase. desculpa interromper-te mais uma vez. Há bocadinho falaste, e agora que falaste em empresa, voltei a recordar-me. Falaste de uma situação interessante em que tiveste alguém cujo padrão seria não, a empresa não andaria. Nós repetimos crenças limitantes que a nossa família nos vai passando. Sim. E como é que podemos, através das constelações, não é anular, não, talvez não seja a palavra correta, mas tratar Não e é no lar. mitigar isso, transformando numa crença potenciadora e não limitante, por exemplo. Imagina, tens algo que tu sentes que é repetitivo e que vês isso no campo familiar, ou que tu achas, não é? Vamos pôr assim, que tu achas, porque nós depois aqui a Constância vai mostrar. É trazer aquele tema assim, olha, eu tenho este sentimento, ou tenho esta crença de família, ou pode ser uma crença sobre dinheiro, pode ser, sei lá, muita coisa mesmo. E nós sabemos, não é? Muita coisa mesmo. E é trazer essa sensação, às vezes pode ser aquela sensação de um aperto, ou é abrir o campo e o campo vai mostrar. Imagina, eu já tive alguém que veio até mim que estava com depressão, já há bastante tempo, e ao abrir o campo estava relacionado com alguém que já tinha partido, vamos dizer assim. Não tinha feito luto, ainda havia ali algo a ser desamaranhado, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa já está em depressão há muitos anos, tem um caminho a fazer e tem que haver essa consciência. E se for preciso ir ao psicólogo, deve de ir. Nunca se deve de ir a uma constelação para dizer agora ficou tudo bem. Não, mesmo que se alinhe o campo, que se abra, que se faça o caminho, às vezes é necessário continuar com o caminho, até que depois fique tudo bem. Tudo sempre depende. Isto foi no início que falámos só nós dois, mas e agora beliscaste um bocadinho isso. Estás sempre a repetir que as constelações não são a resolução, mas que mostram o caminho. Hoje as constelações estão um bocadinho, e perdoa-me o termo, és do setor, mas salvo seja, estão um bocadinho em voga ou na moda. Quando alguém procura uma constelação, e agora que tu dizes que pode não curar, que pode mostrar o caminho e que pode ajudar sim a chegar lá, mas que Pode não é. curar, mas não devemos dizer isso, percebes, Vitorino? Hum, Porque nós podemos inibir a pessoa de fazer o que tem a fazer. E isso é uma grande responsabilidade. E quando eu digo isto de as constelações não são a cura, são o caminho, é um pouco para assentar os pés no chão, percebes? É mesmo para não andarmos em maionese, porque eu acho que já chega de maionese nas terapias, não é? Então é sermos, é chamarmos a pessoa para a razão, porque se tu disseres que está resolvido, e depende, claro que depende sempre muito do tema, da constelação, depende sempre de muita coisa, mas se tu disseres que está resolvido, a pessoa não vai fazer o caminho que tem a fazer. Ou seja, no Imagina, fundo aquilo que estás a dizer, e desculpa mais uma vez interromper, o que estás a dizer é um bocado aquela história de ninguém nos cura. A cura parte de nós. Nós temos de estar dispostos a curar-nos. É isso, temos de fazer o nosso papel. É isso sim, que estás a dizer de outra maneira, não é? sim, sim, sim. A constelação vai realmente pôr as coisas em ordem? Vai. E eu gosto das constelações porque, Vitorino, quando tu abres uma constelação e há mesmo alguma coisa no campo, em geral vem do amaranhamento de trás, da ancestralidade, não é? Então, eu gosto muito das constelações por isto, porque eu sei que sempre que abro uma constelação, eu desemaranho o que está emaranhado, eu liberto a ancestralidade, não é? Ou fica direito, orienta-se, fica a pessoa que está neste momento bem,
não é? Alinhada, com o caminho aberto, vamos pôr assim, não será o termo, mas fica desamaranhada deste amaranhado que aqui estava e os nossos filhos já não vão ficar com este campo neles. E é nisto que eu gosto das constelações familiares, porque realmente consigo entender e quando se abre um campo, uma constelação, percebe-se muito quando o campo fala, porque o campo fala, só quem faz uma constelação consegue entender. E eu já fiz muitas. E agora sou consteladora, mas eu já fiz mesmo muitas constelações. E quando nós abrimos uma constelação, eu sei que isto pode parecer muito complexo para quem nunca fez uma constelação e compreendo, porque eu era aquela pessoa que tinha crenças sobre as constelações e hoje estou a ser consteladora, mas eu antes de fazer a minha primeira constelação, eu era, aliás, eu era contra as constelações, ok? Porque eu achava que não se devia mexer em quem já estava, né? E isso é tudo crenças nossas. Se tu vais abrir um campo e se não tens colocado na tua mente mexer com ele, simplesmente se ele quer mostrar alguma coisa, tu não estás a mexer. Tu simplesmente abriste um campo. E se o campo mostrar, tudo bem. Se não mostrar, não mostrou. Então nós não estamos a mexer, mas eu tinha estas crenças em mim também, percebes? Por isso eu compreendo as crenças das pessoas. E eu tinha medo de fazer a minha primeira constelação, quando fui fazer a minha primeira constelação. Como? Será que isto vai mostrar alguma coisa estranha? Será? Porque nós não conhecemos, quando nós não conhecemos, o que é que a nossa mente faz? Decota. Ainda mais, uma coisa que eu me apercebi comigo, Vitorino, é quando nós temos mesmo muitas coisas a resolver, mais boicotamos, que é para não tomarmos a iniciativa. Muitas vezes, quando até temos muito conhecimento. Às vezes, quando eu acho que não preciso de ajuda, é quando a nossa mente mais nos boicota. Porque, no fundo, a nossa mente controla, porque, no fundo, é. Então Podemos ter este campo. diz-me uma coisa: é possível alguém fazer uma constelação e ainda que lhe seja mostrado o caminho, essa pessoa depois de certa forma boicotar-se e não permitir que esse processo de constelação lhe traga a noção do que tem de fazer e até se vir a sentir pior, digamos assim? Às vezes, depois de uma constelação, às vezes pode precisar de ir para a psicologia. Pode precisar de acompanhamento, está bem? E o Cosini, que é o formador que eu fiz, fala isso muito bem, até porque ele lá tem psicólogas também, constelam e também tem. E eles às vezes, depois de uma constelação, entram em contacto para fazer acompanhamento ou para perceber muitas vezes se aquela pessoa deve fazer ou não constelação mediante o estado emocional, se ela estiver sozinha, claro. Essa Hum, questão também é muito interessante. Qualquer pessoa pode fazer uma constelação familiar. Em princípio, sim. Está bem? Depende é do estado com que ela quer fazer a constelação familiar. E aqui falo do que eu aprendi, não do que as outras pessoas estão a fazer. Está bem? É isto que eu quero deixar claro. Não tem nada a ver com aquilo que os outros estão a fazer, tem a ver com a minha conduta. Porque quando alguém chega até nós em vitimização, imagina que alguém não se entende com a mãe, mas diz que a mãe é culpada, que a mãe não sei quê, que a mãe. Então aquela pessoa está em vitimização. Se ela está em vitimização, ela não está em aceitação. Nós vamos abrir um campo morfogenético para alguém que não está em aceitação, não é? Porque antes de abrir uma constelação, eu tenho que saber qual é o estado da pessoa e como é que ela está e o que é que ela pretende da constelação e Portanto, qual é faz o direcionamento que ela quer da constelação. Se a pessoa estiver em vitimização, não está preparada para abrir aquela constelação, mas isto é a minha maneira de ver. Tá bem? já, E já aquilo agora, que eu aprendo desculpa e interromper. pelo caminho. Desculpa, voltei a interromper. Mas Não, consideras que fazer esse diagnóstico é fundamental, já percebi. Achas que há esse cuidado no mundo das constelações ou vai ser uma coisa que não é muito usada, se é que se pode usar o termo? eu não vou comentar, eu não posso comentar isso porque eh, porque não devo, ok? Sinto que nós devemos sentir a pessoa com a qual nós queremos ser ajudados.
E se eu Pronto. recorri a uma pessoa que não é a melhor, é porque realmente foi a pessoa que eu precisava naquele momento ou porque foi a decisão que eu tomei. Mas Percebes? Eu para ti não é vou. fundamental fazer esse diagnóstico e é assim que tu fazes e Sim, segues para mim essa. faz sentido assim, porque se a pessoa não está em aceitação, eu vou abrir um campo morfogenético, eu vou abrir um campo familiar para aquela pessoa. Nunca me aconteceu, não é? Mas também faço sempre esta anamnese, que não é anamnese, porque nós aqui em constelações não queremos saber o que é necessário para a constelação, mas temos que fazer esta anamnese, para perceber como é que ela está a nível de emoção, não é? Como é que ela está a lidar com aquela situação e como é que ela fala sobre isso, não é? E fazer a questão e a pergunta, olha, mas o que é que tu pretendes com esta constelação? E chamar a atenção que a constelação pode levar à solução e leva, mas vai mostrar o caminho e que às vezes tem que fazer o caminho, não é? E sermos sinceros, não criarmos, sermos sinceros, porque realmente eu não estou a desvalorizar as constelações porque elas são brutais mesmo, acredita, e eu passei por isso, mas é necessário pormos os pés no chão. É necessário, as pessoas devem de pesquisar, devem de buscar informação, não ir de cabeça. E de se foi alguém que não é a pessoa que faz melhor, foi a pessoa que ela escolheu e assumir, depois não assumir que, ai, olha, eu fui e não correu bem. Não, se cada um assumir para dentro de si que cada decisão que eu tomo fui eu que a tomei, eu não me queixo da pessoa que não fez o trabalho bem, porque fui eu que escolhi lá ir. Porque hoje em dia não falta informação na internet. Ok, mas espera, desculpa interromper, mas imagina que eu escolho fazer uma constelação familiar contigo, por exemplo. Vamos pôr aqui este cenário. Tu fazes o trabalho que tens a fazer, eu vou num determinado estado, vamos pôr aqui, por exemplo, que vou revoltado com alguma coisa da minha família. E chego aí e até posso ser, digamos, vestir uma máscara, por assim dizer, e ocultar-te essa revolta e dizer-te que não, quero apenas e só purificar a minha árvore genealógica, qualquer coisa do género. O que queres entender, não é? Em geral, o melhor mesmo, Vitorino, é a pessoa querer entender o que se passa. É a melhor direção para se fazer uma constelação. Ok, eu tenho este sentimento, eu tenho uma angústia que não sei o que é que se passa comigo, há aqui uma angústia, eu venho aqui constelar porque eu queria entender de onde é que isto vem. As pessoas devem ir a uma constelação para entender, Ok, mas porque imagina, só para entender o que se eu mostrar no campo, ela aceita ou entende, porque tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos colocar uma intenção. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma constelação. Qual é a minha intenção para aquela constelação? Que era a primeira coisa que as pessoas deviam fazer quando saem de casa, não é? Qual é a minha intenção para esta? É para eu me ajudar. Ok, basta ser, olha, é para eu me ajudar, eu entender, porque se eu entender, eu já me estou a ajudar. ok. E se na constelação acontecerem ou forem reveladas coisas que nos deixem um bocado mais, sei lá, mais tristes, mais frustrados, mais revoltados até? Eu passei por isso. E não é porque eu sou consteladora que nós deixamos de trabalhar em nós, está bem? Eu continuo o meu caminho. Ainda recentemente, a minha formação é de 2 anos e nós agora estamos uma vez por mês a constelar. Eu vou partilhar, porque melhor partilhar uma informação nossa do que propriamente. E quem foi escolhida no grupo para ser constelada, eu tinha um tema e fui eu. Eu posso dizer que eu não estava nada à espera do que eu vi no campo. Yeah. Porque nós às vezes achamos que está bem, que está tudo bem com aquela pessoa. Eu decidi constelar porque eu tive uma relação e não estava bem e que realmente eu comecei a notar que isto é estranho. O meu pai não tinha pai, vamos dizer assim, porque o pai do meu pai morreu cedo. Eu fiquei sem pai há 27 anos, vai fazer 28 anos. E os meus filhos, de uma certa maneira, não tinham pai, porque eu separei-me há 9 anos e realmente eles não se entendem muito bem. Então, eu só fiz esta sequência de campo. Isto só para vocês perceberem porque é que eu constelei, porque é que eu pedi. Está bem?
Às vezes vem-nos à mente como quem, oh, espera aí, isto é estranho. Isto está-se a repetir de uma maneira diferente, mas a repetir. Não é? E eu percebi que, uau, espera aí, o meu pai ficou sem pai, eu fiquei sem pai cedo e os meus filhos, embora o pai esteja, ainda não se entendem muito bem. Então há aqui qualquer coisa para se resolver. E disse, olha, eu tenho aqui algo que eu sinto que devia ser constelado porque apanhei estes 3 pontos e senti, nós sensações, opa, senti, mas eu fiz mesmo esta análise, está bem? Fiz uma análise racional. Como quem, estes pontos estão-se a ser repetitivos e estavam. E quando tu achas que realmente eu vou constelar, mas se calhar não é, entendes? E era. Então tu não estavas à espera, tu querias entender. Mas eu, além de ter apanhado, abri o campo e pensei assim: já constelei tanta coisa, será que ainda se vai mostrar mais alguma coisa? Percebes? E sim, e posso dizer que não foi das constelações melhores que eu fiz até aqui. Foi intensa, não há melhores no sentido, porque nós, quando as coisas estão a acontecer na constelação, nós sentimos aquilo. E vamos entendendo às vezes o caminho que está a ser feito na constelação, a harmonia que está a ser feita, porque o fim da constelação, em geral, se chega à resolução, é muito harmoniosa, é mesmo muito agradável. Além de ter sido um bocadinho difícil para mim, eu fiquei em paz, se é que me entendes. Claro que, se dizer-me assim, no dia seguinte, claro que eu no dia seguinte ainda estava, porque eu também tenho conhecimento, não é? Também fico com mais informação na mente. Mas no dia seguinte ainda estava com aquela informação, um bocadinho, não a informação da constelação, mas a informação que eu tinha apanhado, que já tinha estado na minha mente, daí quando estamos mais neutros, melhor, não é? No dia seguinte ainda me haviam à mente, ainda estive ali um processo e depois há um alinhamento, porque se estava alguma coisa emaranhada, eu acho que é uma ilusão quando nós achamos que uma árvore está torta, eu vou chegar lá e ponho logo direita, não é? Nós sabemos quando uma árvore está torta, se eu a puser logo direita, ela parte. Então, se eu desamaranhei para que a árvore se pusesse direita, ela está-se a pôr direita. Ou seja, lá está aquela história de mostrar o caminho e a pessoa fazer esse caminho também. Não é? É uma coisa Sim, sim. progressiva, não é uma coisa que seja feita no estalar de dedos. Sim, sim, sim. Aliás, segundo aquilo que eu aprendi e que para mim faz sentido, uma constelação pode ficar a trabalhar durante 5 anos, mas isso é relativo, porque isso não dá para. Nós Depende. mexemos num campo de energia e isso quantificar para mim é complexo, sou sincera, não gosto muito. Sei que nós humanos precisamos de números, mas tenham atenção que isto é um número, porque nós estamos a mexer num campo morfogenético e isto de estarmos a pôr números, quantificar, depois cria muitos macaquinhos na cabeça das pessoas, não é? Mas quando se trabalha num campo morfogenético, sim, acredito que sim, porque imagina, quando é emaranhamento, e eu já tive um que já vinha da quarta geração lá de trás. Era uma situação que eu tinha, que quando se começou a constelar, fomos para a quarta geração. É quase que o mar estava mesmo muito torta, não é? Vamos dizer assim. Então, realmente, eu acredito mesmo que haja esse tempo por desamaranhamento e que haja esse caminho. Para mim faz sentido pela lógica da vida também, percebes? Não só o que eu aprendo, mas aquilo que eu analiso. Porque Olha, se, imagina, tens um novelo cheio de fio, todo emaranhado, leva tempo a desamaranhar. E vamos. depois de o desemaranhar, se o fio estiver muito amassado, depois até leva tempo a endireitar. Tudo Vamos leva o falar de seu tempo. metáforas, às vezes é mais fácil, não é? Sim, sim. É Olha, mais fácil. temos aqui a Isabel Carvalho que nos diz: Uau, já tinha chegado a todas estas informações, consciências, pela minha própria consciência. Sem dúvida que observar a nossa família é perceber o nosso próprio trabalho ancestral. É. Uh, Depois temos aqui também a Sara Silva Almeida, que há bocadinho, quando estávamos a falar daquela questão de perceber se a pessoa vai fazer uma constelação, se é para toda a gente, se não é, e aqui este não, creio que a Sara
quis encaixá-lo na questão da pessoa perceber se quem vem para fazer a constelação deve realmente fazer a constelação ou não. No entanto, se estou a ter a leitura errada, Sara, por favor, se estás a ver, comenta e diz se é por aqui ou não, o teu não. Depois temos também a Cristina Calçada, que nos diz: olá, boa noite e bom programa. E a Sara veio agora dizer que sim, que era um bocadinho por aí. Eu aproveito isto da Sara Silva Almeida para questionar o seguinte. Portanto, as constelações ajudam no tal desemaranhamento da consciência da família, digamos assim. Esse trabalho ajuda a que, por exemplo, nós melhoremos as nossas relações com os nossos familiares, mais diretos e indiretos, ainda aqui em vida? Ou é mais fácil trabalhar o que já é desencarnado? Opa, não é Não, uma palavra podes, bem bonita, podes. mas... Imagina um irmão, por acaso isso aconteceu, que não se entendia com a irmã e tentou perceber, queria entender de onde é que a situação vinha. E realmente havia uma situação no campo que já vinha de trás, não é? Que se estava a manifestar ali do facto de eles não se entender e tinha a ver com o facto de ele tive que cuidar dos irmãos, vamos dizer assim. E então ele estava a transportar aquela raiva dele não poder ter sido criança porque tive de os cuidar. Então havia aquele confronto. Não vou debater tudo, está bem? Só vou pôr assim umas partes maiores. E ao fim de termos feito o caminho, a pessoa virou-se para mim e perguntou-me assim: então quando eu chegar a casa já vai estar tudo bem? Não, há sim a possibilidade, mas como quem tu não vais mexer no cérebro da outra pessoa. Nós alinhamos o campo e agora o campo vai ficar a trabalhar e sim, há uma grande possibilidade de eles se virem a entender, porque o emaranhamento já ficou trabalhado, não é? Agora, daí eu dizer que é o caminho, percebes? Porque dizer vai resolver, sim, claro que resolvemos, porque ficou resolvido aqui, mas nós somos, o irmão dela tem uma mente, tem hábitos que já foram criados ao longo da vida, ok? E temos que ter esse conhecimento. Aliás, se eu trabalho com hipnose e trabalho com programação neurolinguística, melhor ainda. Então, é uma questão de coerência, não é? Tem um caminho para se fazer, tem outra situação que foi com mãe e filha que realmente elas entendem-se muito bem agora. Ela até me mandou uma mensagem que eu não estava à espera, mas não devemos prometer isto, porque as pessoas têm uma experiência de vida, têm hábitos que já foram criados ao longo da vida. Agora, o importante, Vitorino, é mesmo fazer a constelação para que esse emaranhado fique resolvido. E, no fundo, quem faz a constelação deve fazer por ela, para ela ficar em paz e ter o entendimento. Se eu entender o que se passa, mesmo que a outra pessoa não mude, eu vou buscar paz para mim, Ok. não é? Eu devo recorrer a uma constelação para eu entender, daí eu falar o entender, percebes? Porque se eu entender, mesmo que o outro depois não mude, porque o outro já criou hábitos, já criou mil e uma coisa, e o outro pode ter situações que tenha também para resolver, não é? Como é que eu vou prometer que esta constelação vai resolver a situação? Eu não sei o campo da outra pessoa. Aliás, e esta pessoa que vão fazer a constelação pode ter mais situações para resolver, entendes? Ok. Ok. Daí falarmos um caminho, porque imagina, eu constelei em mim 2 anos e recentemente fiz uma constelação. No fundo é um caminho, não está assim tão incorreta a palavra que eu utilizo, porque tu vais constelando e vais percebendo outros pontos que precisas de alinhar ou desemaranhar e voltas a fazer. Entretanto, tu percebes, ok, tenho aqui outra situação, eu tenho aqui um sentimento, já tem pessoas que vêm constelar uma doença, e quando vêm constelar uma doença devem continuar no médico, percebes? Agora, o que às vezes mostra é porque é que aquela doença foi criada. Agora, a pessoa vir até nós para constelar porque vai ficar curada, isso é grave. Pode deixar de ir para os médicos, de fazer o caminho que tem, o resto que tem a fazer. Então, quando eu mostro o caminho, tem muito a ver com isto, não é? É a tal Às situação vezes sim, essa que falavas há bocadinho. porque é Olha, uma grande responsabilidade.
A Sílvia Marques diz boa noite, já vim tarde, que pena. Sílvia, não vieste nada tarde. Se queres perguntar alguma coisa, força aí. A Sara Silva Almeida questionou o seguinte: na questão da repetição de padrões, crenças, na nossa vida atual é possível resolver? Sim. Porque se é ela que quer resolver os padrões, ao vir fazer a constelação, ela vai entender, tem uma possibilidade muito maior de resolver, sim. Mas, se ela tem padrão repetitivo, vai entender, mas ela depois tem um trabalho para fazer. Depende sempre do padrão que é, não é? Mas imagina que é um padrão físico, não é? Que ela tem um hábito, ou depende sempre do que é para constelar. Mas sim, claro que sim. Então eu tenho um padrão, não é? Ou tenho alguma coisa que vejo que se repete, ou que eu faço alguma coisa que a minha mãe também faz, eu não consigo entender porque é que faço aquilo. Às vezes é assim, fogo, mas eu fiz a mesma coisa que ela, não é? Sim, ao constelar, claro que sim. Oh, Gracinda, diz-me uma coisa. Vamos fazer uma constelação. Nós vamos perdoar alguma coisa a alguém e a nós próprios? Ou o que é que vamos fazer, digamos? Há um conflito, sei lá, por exemplo, imagina, eu com o meu pai tenho um conflito. E é uma coisa que me custa muito a lidar e eu não consigo resolver. Eu vou fazer uma constelação e o meu objetivo é o quê? É pacificar, digamos, essa relação. Mas eu vou perdoar alguma coisa a alguém? Vai haver algum perdão? O que é que vou exatamente fazer? Não. Imagina, eu já ouvi pessoas a dizer que foram constelar e que obrigaram a perdoar. Ok? Eu acho, tá bem? Eu falo sempre da maneira como eu trabalho. Eu acho que o campo mostra, e se a pessoa não está preparada para perdoar, para a constelação simplesmente ali, mais nada. Percebes? Porque pôr uma imposição, não é? Mas às vezes até nem usamos muito, sinto muito, não é? Porque no fundo, quando nós fazemos alguma coisa errada, ressentimos é muito, não é? Ficamos com um sentimento aqui dentro. Eu sinto mesmo muito por ter feito aquilo. Usamos a palavra perdão porque é aquilo que se foi buscar, mas no fundo, nós ficamos com um sinto muito aqui dentro. Eu sinto mesmo muito, eu não gostava de ter feito aquilo. Yeah. Também se usa a palavra perdão, sim, mas aqui até para perdoar, se o campo mostrar que há alguma coisa para ser perdoada, ou que a pessoa sinta, porque vocês quando fazem a constelação, vocês também vão sentindo, e vocês é que vão sentindo, porque constelação é feita de sentimento, não é feita de racional, é o sentimento, é a tua alma a falar, a tua alma sente se está preparada para perdoar ou não. Agora, se a tua alma sente que não está, não sou eu, consteladora, que te vou impor que tu perdoas, que isso não é coerente. Aliás, eu se fizer isso, já nem sequer estou a respeitar o campo morfogenético. Já nem estou a usar a minha mente, não estou a usar a energia que está a trabalhar no campo. Portanto, o que Então, estás imagina, a dizer é percebes? que nessa situação já estarias a entrar no campo da manipulação e não da terapia. Sim, é isso. Então, é só. Assim, há frases que vêm para nós dizermos para que vocês façam o caminho, mas vocês podem sentir que não é. E nós não temos, devemos respeitar. Cada um trabalha, mas devemos respeitar, porque para mim isso não é coerente. Estamos a invadir ainda por mais um campo familiar, que nós abrimos um campo morfogenético. E no Então eu fundo, estou, no fundo percebe? também estaríamos a impedir o livre-arbítrio da pessoa, não? Sim, sim. Na minha opinião, não, percebes? Eu ajudo a fazer o caminho e podemos sempre sentir se o campo está. Às vezes precisamos deixar o campo trabalhar, porque quando vem muito de trás, eu costumo dar esse tempo. Eu abro uma constelação, pomos o tema, começamos a trabalhar e imagina que fizemos um movimento que foi mais intenso, ok? Porque às vezes há movimentos mais intensos. Eu às vezes simplesmente digo mesmo, vamos deixar o campo, vamos dizer a energia, não é? Vamos deixar o campo trabalhar um bocadinho. Às vezes é só mesmo isto, esperar só mais um bocadinho, nem precisa. E depois, quando se faz um movimento ou quando se diz mais alguma coisa, o campo já começa a movimentar, não precisa de impor. Ok. Porque A Sara
Sara diz que, no meu caso, não sei de onde vem, não é da minha mãe, pelo menos. Pronto, haverá aqui um padrão que ela poderá identificar, mas lá está, depende do que é, não é? Ela pode trazer só esse sentimento e constelar esse sentimento. É suficiente. Ok, ok. É suficiente. Como é que tu vês esta exponenciação das constelações hoje em dia? É bom, ajuda a trazer mais consciência às consciências das pessoas, está também Ajuda. a trazer muita coisa que talvez não seja tão edificante assim. Como é que tu vês de uma forma geral? Eu gosto mesmo das constelações pela transformação que fez na minha vida. Daí eu estar a constelar. E gosto das constelações porque percebo o quanto elas abrangem também. Porque se eu resolver a minha casa, os meus filhos não vão com a confusão da minha casa para a casa deles, não é? Já percebemos que aquilo que eu não resolvo, os nossos sucessores levam. Então, Se prolongar meio para grande. mim, só por isso já vale a pena constelar. Só por isso já vale a pena entender. E eu constelei, posso dizer que uma das razões de eu ter colocado o tema que eu coloquei foi essa. Como quem fogo, se tem aí alguma coisa, eu não quero que isto fique para os meus sucessores, não é? Então, porque se, lógico, assim, ias constelar, eu sentia que não havia necessidade. Ainda bem que eu tomei a iniciativa, percebes? Mas o que me levou muitas vezes foi mesmo fogo. Eu não quero que, se há alguma coisa aqui, eu não quero que passe para os meus filhos. Foi uma das razões que me levou a constelar muitas vezes. Que fui percebendo algumas situações, porque também havia algum desconforto. E depois as constelações, a mim e algumas pessoas que têm constelado, traz-nos uma paz muito grande. Porque começamos a entender que aquilo que eu achava que era, afinal não era. A mim trouxe-me um respeito muito grande pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, e isso não é porque eu constelei que eu sou obrigada a estar num sítio onde eu não sou aceite por aquilo que eu sou, ok? O importante é a paz e o entendimento que eu consigo para mim. É a paz e o entendimento que eu consigo depois olhar, não é? E consigo entender. Isso realmente traz-nos paz. Para mim, constelações, para mim, trouxe-me mesmo. Eu acho que o termo correto é mesmo paz, porque tu sabes que não há julgamento, porque não há julgamento. Vocês bem põem um tema, imagina, bem fazer, ou porque não está em confronto com a mãe, ou porque alguma coisa até mais grave, não há julgamento, porque se aquilo aconteceu e nós que constelamos sabemos que já vem um pouco de trás. Então não há julgamento, porque sabemos que às vezes há uma força maior que leva as pessoas a fazer as coisas que nem sempre são as melhores, porque sabemos que já há uma desordem de trás. Então não há mesmo julgamento, e quando nós deixamos de julgar, nós encontramos paz. Quando é que nós estamos em desassossego? Quando estamos a falar da vida dos outros, quando estamos a olhar para os outros, quando estamos, não é? Quando estamos a julgar os outros, quando nos estamos a comparar com os outros. Quando nós deixamos de fazer isto, quando eu começo a olhar para mim e a cuidar de mim, eu não tenho tempo para andar a olhar para os outros, eu não tenho tempo para falar da vida dos outros, não é? Eu não tenho tempo para julgar os outros, nem tenho tempo para me comparar, porque eu estou a olhar para mim para ver o que é que eu posso fazer mais por mim. É neste sentido que eu acho que viver é simples. Se cada um cuidasse da sua vida, se cada um olhasse para si mesmo e cuidasse de dentro para fora, nós já vivíamos num paraíso. Então, as constelações trouxe-me este entendimento, percebes? Não há julgamento. E eu vivo numa aldeia, e aqui onde eu vivi, houve aquela sequência de aquelas pessoas que se enforcam. Hum. Se enforcou o avô, e depois enforcou-se o neto, ou até se enforcou o filho, e depois até se enforcou o neto. E já houve situações que, quando a pessoa se abre o campo e se percebe a situação, e imagina, este padrão está-se a repetir. Agora, as constelações são importantes? Claro que sim, porque este campo está aqui. Há situações graves que vêm mesmo no campo familiar.
mas que deve ser respeitado, não deve, e o campo deve ser aberto e não imposto, percebes? Nós resmungamos muito e vitimizamos muito. Um bocadinho. Mas também nos ensinaram assim, não é? E a nossa mente, eu trabalho, eu continuo a trabalhar em mim, atenção, eu estou a fazer, eu continuo a estudar. E, e, e uma das coisas que eu percebi é que a nossa mente nos boicota muito. Isto era outro tema muito grande também. Sim, isso também é verdade, não é? Não precisamos mesmo de constelações para saber o que é a vida, claro que não. Também concordo. Nós temos mente para pensar. Sim, Falamos também em, concordo. falamos em simplificar, ora está algo simples. É isso mesmo, simples. Até perdi o raciocínio. Interrompi o teu raciocínio, desculpa. Estávamos a falar dos padrões, de trabalharmos Trabalhar a nossa e eu, mente. e eu perguntei-te se resmungávamos e nos vitimizávamos muito e tu começaste por dizer que ainda trabalhavas em ti, que continuavas a estudar a mente e etc. Era A por mente, aí a sim, nossa sim, conversa. sim, Assim. sim. Sim, porque nós resmungamos porque realmente temos alguma coisa na nossa mente que nos puxa para ali. Daí eu ter falado que ainda trabalho na minha mente, percebes? Se eu ainda me queixo, se eu ainda, a minha mente ainda resmunga, ok. Porque eu olho muito para mim, não é? Eu olho muito para porque é que eu estou a pensar assim. Porque é que este pensamento me veio? Porque é que alguém disse aquilo e agora eu fiquei triste, não é? Tu dizes, é o que está aqui dentro que me afeta. Porque o outro até me pode insultar e eu olhar para a pessoa e dizer: Olha, que Deus te abençoe, não é? E estar em paz. Então, se o outro me insultou e me doeu aqui dentro, opá, então ainda tenho aqui alguma coisa mais para ser resolvido. O que não significa que se aceite o insulto, não é? Mas não deves de aceitar. Não, não deves de aceitar. Aquilo é dele, não é teu, não é nosso. Não é? Ele se insultou. Não é? Eu só insulto se eu não estiver bem. Se eu estiver bem, se eu estiver em paz, eu não insulto ninguém, mesmo que eu não goste da pessoa, certo? Não sei, mas isto são observações que eu faço não é? Se o outro insultou, ele é que não está bem, não és tu, não é? Mas O caminho das constelações é uma boa jornada para nos libertarmos de crenças, tal como dizias há bocadinho. Eu gosto de dizer crenças limitantes, eu sei que isso também não deixa de ser um sim, julgamento, também, também. eh, Mas sim, não é, mas é crenças limitantes, é, nós temos, eu ainda tenho. Sim, temos, Vitorino. Sim, e isso são, ok, são projeções do outro, exatamente, são dele. Um, isso ajuda-nos a compreender porque é que temos limitações, ainda que não muitas vezes conscientes, e porque é que sim. tentamos e não saímos de algumas repetições, não é? Não sendo as constelações a solução, são uma jornada que aconselhas, em particular, a que tipo de situações e pessoas, por exemplo? Por exemplo, aquela situação de uma empresa que veio-me até mim, que no fundo acabou por ser a solução, não é? Porque ele mesmo monetariamente, como não conseguia levar a empresa para a frente, não é? O facto de depois conseguir pôr a empresa a andar foi uma solução, mas ele teve que fazer o caminho de continuar na empresa. Não deixa de ser o caminho. Há situações que se resolvem. Imagina, às vezes há pessoas que estão monetariamente não se conseguem desenvolver, parece que tudo lhe foge da mão, vamos dizer assim, e quando põem essa questão e o campo se abre, às vezes as coisas melhoram bastante, às vezes bastante mesmo, mas é o caminho, porque imagina, ela veio resolver, mas depois tem o caminho de continuar a trabalhar, tem o caminho de continuar a. Eu, quando uso o termo caminho, é porque realmente depois é o caminho. Eu constelei o tema do dinheiro, porque realmente eu não consigo juntar dinheiro, ou estou sempre com dívidas, ou eu não consigo sair daqui. E realmente o campo mostra que há aqui um desalinho, que tem aqui alguma coisa para resolver. Mas depois não deixa da pessoa ter que continuar a trabalhar, não deixa da pessoa ter que fazer o que tem a fazer para chegar ao. Prosperar.
Mas sim, Muito bem. mesmo a nível de questões monetárias, muitas situações. Ahm, Nós continuaríamos aqui a conversa um bom pedaço, já passou uma hora. Ahm, eu aproveito para dizer a quem nos está a acompanhar e a quem também vai ver o programa depois a posteriori, que podem sempre colocar questões e, na medida do possível, poderão ser respondidas. E podem ver o programa também depois que ele fica disponível aqui no perfil no meu perfil no Facebook e será também depois posteriormente colocado no meu canal do YouTube e vou deixar aqui nos comentários o link da nossa conversa no meu canal do YouTube. Gracinda, queria-te fazer uma última, não é a última, mas é a penúltima questão, que é a seguinte. Imagina que tínhamos hoje aqui uma revelação e percebíamos que o mundo ia fechar as portas e acabar amanhã. O que é que tu gostarias de transmitir? Cenário dantesco escolhido. O que eu gostava de transmitir, aproveitem o momento presente, que é a única coisa que nós temos agora. Vivam a vida no agora. Nós não estamos no agora. E isso sim, mesmo que o mundo estivesse a terminar, eu gostava de estar no agora e não que vou morrer. Porque eu vou aproveitar o momento até lá chegar, se não tiver solução. Posso-me abraçar aos meus filhos, posso acarinhá-los, posso-lhe fazer cafuné. Vivam o agora. Vivam a vossa vida. Olhem para vocês e vejam o que é que vocês podem fazer. Permitam-se amar-se. Gracinda Chaves, o que é para ti a vida? Amor. Há uns bons anos atrás, muitos longos anos atrás, eu pensei em terminar com a minha vida. E nesse momento eu percebi que eu não posso terminar com o amor. A vida é o puro amor que existe. Para mim, Deus é vida e a vida é amor. Então eu não posso terminar com o amor. O amor não é aquilo que eu busco fora de mim, não é aquilo que eu busco no outro. O amor é a minha vida, é aquilo que eu sou. E o que é que eu faço com o amor? Vida para mim é amor. Gracinda, foi um prazer estar aqui à conversa contigo e estar a ouvir-te. Obrigado mais uma vez por teres aceito o convite, por vires aqui falar connosco um bocadinho. Ao domingo à noite é sempre chato, nós gostamos de estar no Dolce Far Niente, no nosso cantinho, e tu tiraste um bocadinho para estar aqui connosco, agradeço-te por isso de coração. Agradeço também às pessoas que estiveram a acompanhar-nos e acho que vão depois também ver o programa. E vou então encerrar o nosso programa aproveitando as tuas palavras para dizer o seguinte. Uma vez eu li, e aquilo fez muito sentido para mim, e hoje cada vez mais ainda, que nós fomos dotados de um paradoxo muito grande, que é, talvez o segredo esteja dentro de nós e nós só temos 2 olhos voltados para fora. Mas quando fechamos os olhos, às vezes viajamos muito na maionese. Mas às vezes a nossa maionese interna também é deliciosa e reveladora. Então, se calhar, de vez em quando devíamos fechar um bocadinho mais os olhos e, na escuridão da não visão, e mergulharmos um bocadinho no nosso coração. Esta é a minha mensagem para esta semana. Gracinda, gratidão pela tua presença e pelo teu contributo. A todos desejo uma excelente semana e recordem-se que o programa Good Vibes traz sempre, semanalmente, propostas diferentes. E aqui é onde as vibrações boas importam, porque
as outras só nos desfocam. Gratidão pela vossa presença, uma ótima semana para todos e até à próxima. Gratidão.